gravar aqui. Não pode ser derrotado, ainda que a guerra apareça. Gente, aí ó, vocês estão vindo Paralamas, cara. Claro que na gravação não tá porque eu bloqueei, né? Mas vocês estão vindo Paralamas. Chat com todos. Atividade. Pra reunião. Essa música é linda, viu? Essa é uma música bonita. Meu Deus, eu tô perdidaço aqui. Cadê configurações? Eu queria ver aquela que eu vejo todo mundo no layout, sabe? Aquela configuração. Mostrar todos. Pô, tá mostrando todos. 3, 12, 13, 14. E aí, gente, como é que vocês estão aí? Ótimos pra assistir uma aula no dia que deveria ser enforcado? Ô Pedro, o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, viu? O cara falou 4 linhas, 3 linhas. Falou errado. É? Por quê? Porque é 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas? Porque ele falou 4 linhas, 3 linhas, né? Ele falou errado. 5 linhas, 3 linhas é o sentido no qual o DNA ele é copiado, cara. O DNA ele é copiado em um sentido, entendeu? É sempre no mesmo sentido. Ele não é copiado de qualquer forma, é sempre nessa ordem, do sentido 5 linhas pro sentido 3 linhas. Aí uma linha. É, e a linha do DNA é assim, né? Tipo assim, bora dizer que a ponta da minha unha é 3 linhas. Um DNA tá assim, o outro tá assim, ó. Aí um ele copia assim e o outro ele copia em círculo. Ele vai fazendo looping para copiar, porque ele copia sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Esse foi ótimo. A parte foi ótima. Eu ainda estava inteiro. Gente que desmuda. Quê? Recorde. É porque assim, ó. Você tem que tirar professor e você tem que tirar apresentação também, viu? É. E aí, meu povo, como é que tá todo mundo aí? O restante que não falou ainda, não deu um bom dia. Tá todo mundo em paz aí? Deixa eu ver a chamada aqui. Ana Clara. Ananda. Bom dia, Júlia. Ayla. Thay. Bom dia, Thay. Não teve aula passada, alguma coisa? Não veio aula passada, senti sua falta. Gabi. Gabriel Santos. Gabriel Silva. Yarli. Júlia Cunha. Mariana Spitz. Pedro Santana. Gente, só tem 13 aqui no meu. Tem 13 pessoas aqui. Não, 13 pessoas tem. Era pra ter 18, 17. Ixi, ixi, ixi. Na verdade, são 25 alunos, tá, cara? Geralmente 20, 21, 22, 25 às vezes, 23, é bem comum. Bora ver aqui, né? Beatriz. Beatriz tá aqui. Ah, Beatriz. Voz de veludo. Clara. Gabriel. Ah, Gabriel não. Gabriel tá assistindo aula, gente? O Gabriel Carvalho? Não duvido que seja sério, não, pô. João Gabriel acabou de entrar.
Na verdade, não é isso não, Pedro. Na verdade, o aluno ele tem que ter uma frequência mínima de 75% das aulas, entendeu? A cada 100 aulas ele só pode faltar 25. Se faltar 26, ele pode ser reprovado ou pode ser considerado aluno desistente. Mas assim, quando tem aluno que falta demais aqui, gente, eu informo, entendeu? Aqui, por exemplo, ó, Gabriel já tá. Eu informo todo dia, eu informo o Gabriel, que o Gabriel não veio pra aula. Mas aqui, por exemplo, ó, minha sequência de faltas na segunda unidade eu tenho aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó, João Gabriel. João Gabriel, tu tá aí? João Gabriel, cadê você? Ele entrou na sala. Como é que você tá, cara? Tudo em paz? Você tá com a lista com a frequência de faltas alta aqui com a gente, bicho. É complicado. Eu sempre olho essa frequência de faltas, entendeu? Por exemplo, tu tá com a frequência alta e geralmente eu converso com as pessoas, com os nome? Com a coordenação. Falei, ó, gente, tal pessoa, aluno tá faltando muito. Aí, Gabriel, tu tá com 50% de presença, 50% de ausência, velho. E aí que eu só conto as faltas, viu? Tem duas aulas aqui que você nem tá participando. Se eu tivesse contado as aulas que você ficou sem internet aqui, você tem 9 aulas que você assistiu e 9 aulas que você não assistiu, cara. Tá assistindo as aulas gravadas, pelo menos, Gabriel? João Gabriel. Bom, pelo menos. Morrendo de sono, né, cara? Sacanagem isso. Sacanagem, né? Pô, eu ia fazer uma live ontem. Eu ia fazer. Ó, eu ia fazer uma live ontem e desisti de fazer por causa da aula hoje. Cara, eu não sei, provavelmente porque o pessoal considera o assunto mais difícil. Hum. Uhum. É. Ricardo Cruz tá aqui. Mas, ô, Pedro, Pedro, não é o colégio que decide, não, pô, veio no módulo. É o módulo de vocês. O primeiro módulo é biologia. O segundo módulo é química. O terceiro e o quarto módulo é física. Entendeu? Módulo que eu falo, gente, é o livro, viu? Vocês chamam como livro mesmo? Ah, então tô falando certo. Porque, na verdade, é porque, Pedro, vocês estão tendo. Quando a gente entra no nono ano, acontece. Oitava série na minha época, né? Nono ano, acontece essa organização. A partir de agora, vocês não trabalham mais com ciências. Antes era ciências. Aí envolvia tudo. Envolvia a bagunça toda. Agora não. Agora é química, física e biologia. Então, nesse primeiro momento, vocês vão ter as três disciplinas, a introdução para as três disciplinas, para quando chegar no ensino médio, aí, negão, é uma disciplina de física, uma disciplina de química e uma disciplina de biologia, entendeu? Aí a parada fica mais. A matéria de ciências, ela vira três. Mais ou menos isso que acontece. Entendeu? Bom, vai, cara, vai. Bora só lembrar aqui, pessoal. Pessoal, a gente fez nossa aula, a gente falou até balanceamento, não foi? Eu fiquei falando um pouquinho sobre Proust, sobre Dalton e sobre os tipos de reações químicas. Proust e Dalton. São dois caras, né? Proust e o Dalton. Eu vejo a de vocês é a primeira aqui. E a gente faz. É B, A, agora é A, B.
Bora lá, show, show, show. Engraçado, eu queria ver todo mundo aqui. Eu não tô conseguindo ver todo mundo no chat. Eu tenho que descobrir como é que vê isso aqui. Vou projetar a tela inteira. Sim. Não, pô, mas não é ver o chat, não. Eu queria ver que tem aquela opção que você consegue visualizar todas as pessoas. Aqui eu não consigo visualizar todas as pessoas do meu chat. É isso, onde é que é? Mais opções, tá onde mais opções? Ah, valeu. É aí mesmo que eu queria mexer. Pronto. Agora sim, agora melhorou. 3, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12, 18. Tá certinho agora. Pronto. Pô, ficou melhor que agora eu consigo ver a página aqui que eu tô compartilhando com vocês. Como é que fica o compartilhamento? Gostei, gostei mais. Gostei dessa partezinha da aula. Vou botar aqui na nossa cena. Aqui tá tudo que nós já falamos, né, pessoal? A gente termina em balanceamento e os exemplos. Pronto. Cara, agora eu vou só comentar, tá, gente? Eu vou pegar até o livro de vocês aqui e puxar. A gente só vai comentar duas leis das reações, tá? Uma lei é a lei de Proust, lei das proporções constantes, certo? E aí eu vou trazer um pouquinho da ideia de como funciona essa lei das proporções constantes e depois eu vou trazer sobre as proporções múltiplas de Dalton, tá? Gente, quando a gente fala da lei das proporções constantes que Proust trouxe, o que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que uma reação química ela só acontece com proporções constantes. Ela não acontece com proporções que fujam da constância. Eu reduzi isso aqui, ficou feio. Ampliou demais, ficou ruim. Tá? Como assim? Olha, a gente fez vários exemplos da massa necessária para fazer uma reação química. Certo? Por exemplo, quando eu pego a massa, quando eu monto a equação da água, H2 mais O2 que gera H2O, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso balancear essa equação. Você já está ligado em balanceamento. Fórmula Marsh, primeiro hidrogênio e depois oxigênio. Na água acontece isso. Quando eu balanceio o hidrogênio já está balanceado, né? 2 com 2, dá certo. Mas quando eu balanceio a água, que aqui tem 2, aqui eu preciso botar um 2, ó. Aí fica 2 oxigênio e 2 oxigênio. Acontece que eu multiplico o hidrogênio e ele vai ficar com 4. Então eu tenho que voltar no hidrogênio e rebalanceá-lo. Tá? Aí nosso balanceamento da água é esse, certo? Alguns fazem o seguinte no balanceamento da água. Algumas pessoas, elas fazem um balanceamento com número não inteiro, apenas para quesito de ilustração. Então, eles simplesmente pode colocar aqui, ó, um meio, certo? Não é comum utilizar o balanceamento com número inteiro, viu, gente? Não é comum, mas acontece. Vocês podem ver o meio aqui, né? Quando vocês percebem, né? Divide esse 2 com esse 2, sobra um aqui. Aí fica 2 hidrogênios e um oxigênio, que dá exatamente isso daqui, tá? Eu não gosto de usar esse balanceamento por número não inteiro. Eu prefiro o número inteiro. Mas não é o fim do mundo ver por número quebrado. O que é que a gente precisa ver, então, nesse balanceamento? Cara, a gente vai calcular a massa de cada um desses elementos. Então, na proporção constante, eu já tenho o número de átomos que tenho aqui, eu vou calcular a massa. Como é que eu calculo a massa? Eu multiplico a massa do elemento que tem lá na tabela periódica vezes a quantidade de átomos que tem aqui. Observa aqui, ó. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio e cada molécula de hidrogênio tem dois átomos. Então eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Então a massa do hidrogênio, eu vou botar até no cantinho aqui, ó. A massa do hidrogênio vai ser 4 vezes a massa atômica dele, que é 1. Então eu posso dizer que é 4 gramas. E o oxigênio? Cara, o oxigênio, né, eu tenho 2 oxigênios. A massa do oxigênio é 16. Então eu vou pegar, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, vai ser 2 vezes 16 e vai dar 32. Tá certo?
32 e 4. Ok. Quando eu pego aqui a massa desses dois elementos aqui, tá? E realizo a soma, o que é que vai dar? A massa da água, aqui ó, a massa da água vai ser quanto? Vai ser 4 de hidrogênio mais 2 de oxigênio, o que é na verdade a soma desses dois elementos, que vai dar 36 gramas. Então, sim, sim. Porque a gente pega a massa e multiplica pelo número de átomos. Entendeu? Então a gente descobriu que a massa daqui é 4 gramas. A massa daqui, tá? Do oxigênio é 16 a massa. 16 vezes 2, 32. A massa do oxigênio é 16, pô. É. Então daqui... aí a gente aproxima. Lembra que a gente também aproxima? Porque não há necessidade de a gente usar o número quebrado. 32. Então, a massa da água, já que eu tenho essa quantidade de hidrogênio e de oxigênio, a massa da água ela é a soma, né? A lei de Proust. A lei de Lavoisier. Então dá 36 gramas. Então essa aqui, ó, a proporção é essa, gente. Então, se eu aumentar, se eu dobrar a quantidade de oxigênio, melhor, se eu diminuir a quantidade de oxigênio pela metade, então eu vou ter 2 oxigênios. Esses 2 oxigênios só vai reagir com a metade do hidrogênio. Esses 2 gramas de hidrogênio só vai reagir com a metade da grama do oxigênio, que no caso seria 16 gramas. E aí, nessa reação, a gente vai formar quanto? 18 gramas de água. E assim vai, se eu dividir por 10, se eu multiplicar por 100, vai ser sempre essa proporção. Só que vai que eu resolvo fazer uma coisa diferente, que é nisso daqui que você vai entender a lei das proporções constantes de Proust. Deixa eu apagar isso aqui. Bora dizer que eu resolvi pegar agora, ó, 6 gramas de hidrogênio e somar com 32 gramas de oxigênio. A pessoa vai falar, professor, ficou fácil, então vai formar 38 gramas de água, né? A pessoa pensa logo assim. Só que o seguinte, como eu falei, existe essa lei de proporções constantes. Não tem como a gente utilizar 6 gramas de oxigênio com 32 gramas de água. Esse valor aqui, ó, ele está errado. Tá? Por quê? Porque são valores constantes. Apenas para 32 gramas de água reagir, eu tenho que usar 4 gramas de hidrogênio. 32 gramas de oxigênio reagir, eu tenho que usar 4 gramas de hidrogênio. Então vai sobrar 2 gramas de oxigênio. O total formado aqui vai ser sempre constante. Ó. Se eu reagir 32 gramas de oxigênio, só vai reagir 4 de hidrogênio. Então vai formar 36 gramas de água. Tá? Aí o pessoal fala, mas aqui não vai bater o valor. Ó. Aqui tem 38, aqui tem 36. Tem alguma coisa errada. O que é que está acontecendo aqui de diferente? Está acontecendo de diferente que o hidrogênio ele não reagiu completamente. Ele reagiu o suficiente para formar água e sobrou hidrogênio. Então, quando a gente fecha essa equaçãozinha aqui, ó, eu vou apagar o que estava errado e vou deixar o que está certo para a gente trabalhar corretamente. Quando a gente fez essa reaçãozinha aqui, ele formou 36 gramas de água mais as 2 gramas de hidrogênio que sobrou. Esse que é a proporção constante, ó. Ele vai formar as 36 gramas e as 2 gramas que sobrou do hidrogênio, ele vai ficar lá de fora, ele não vai reagir. Tá? A mesma coisa aconteceria se fosse com oxigênio. Se eu pegasse, por exemplo aqui, bora fazer 4 gramas de hidrogênio, e aqui eu vou pegar, ó, 36 gramas de oxigênio, quando ele fazer a reação química, quanto é que ele vai formar? Ele vai formar as 36 gramas de água, tá? Mais vai sobrar 4 gramas de oxigênio. Por quê? Porque a reação dele é uma proporção constante. Vai ser sempre 4 gramas para 32 gramas. Vai ser sempre 4 gramas de hidrogênio para 32 gramas de água. Tá?
E aí, se eu quiser descobrir qualquer outro valor necessário, a gente vem para aquela regrinha de 3. Vocês conhecem a regrinha de 3, né, gente? Vocês estão familiarizados. Então, aquela regrinha de 3 que a gente faz assim, ó. Se para cada... Repete. Simplesmente fazendo o cálculo, montando a equação, balanceando a equação e fazendo a quantidade de gramas que tem dentro dela. Calculando a massa. Vou fazer outro exemplo. Deixa eu só mostrar aqui como é que funcionaria essa regra de 3, tá? Então, para você descobrir sempre o valor, você faz assim, ó. Se 4 gramas de hidrogênio equivale a 33 gramas, se eu tiver 6 gramas de hidrogênio, vai equivaler a quanto? Entendeu? Aí se eu tiver, sei lá, 16 gramas de oxigênio, vai precisar de quantos de hidrogênio? Entendeu? Regra de 3, cara. Vocês conseguem descobrir. Bora fazer um outro exemplo. Eu gosto de pegar um exemplo. Esse exemplo não vai ser mais tão simples quanto o da água, mas eu gosto dele. Da amônia. N2 mais H2 vai formar NH3. Primeiro a metal, que é o nitrogênio, bota 2 aqui. 2 hidrogênio, 2 nitrogênio. Depois o metal. Depois hidrogênio, né? 2 vezes 3, 6. Então bota 3 aqui. Tá balanceado. Bora para a tabela periódica aqui para a gente ver a massa do nitrogênio. Ó, o nitrogênio tem massa 14. Então aqui, ó. 2 vezes... Deixa eu terminar aqui, Pedro. 2 vezes 14 dá 28 gramas. Porque a massa do nitrogênio é 14. Então eu vou botar aqui embaixo e vou apagar. Eu tenho... A massa de N2 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 14. O hidrogênio. A massa do hidrogênio, né? Vai ser quanto aqui, ó? 3 vezes 2, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. A gente multiplica. Então vai ficar 6 vezes 1, que vai dar 6 gramas. Tá? Aqui 2 vezes 14 dá 28. Então vai ser 28 mais 6 gramas. Que vai dar quanto? 28 mais 6. 34 gramas. Tá? E aí, proporção constante. Pode perguntar, Pedro, agora. Não entendi o que você falou. Não entendi o que você falou. Ah, ah, ah. É. Aí você balanceia a equação. Lembra do balanceamento? É isso aí. Aí aqui a gente faz, por exemplo, ó. A proporção é essa daí. 28 gramas de nitrogênio para 6 gramas de hidrogênio. Tá certo? Como é que a gente... E se eu quiser modificar o valor aqui? Bora dizer que eu vou dividir pela metade. Tá? Então aqui eu vou utilizar, para cada 14 gramas de nitrogênio, eu vou utilizar 3 gramas de hidrogênio. E aí vai formar 17 gramas de amônio. Pronto. E se eu pegar esse valor aqui e botar um valor maior? Em vez de 14, eu vou botar 18 gramas para reagir com 3 gramas. O que é que vai acontecer? Ele vai reagir apenas a quantidade que consegue reagir com o outro, que é essa proporção, 14 para 3 gramas. Certo? Então vai reagir 14 mais 3 vai dar 17 gramas da amônia, mais o que vai sobrar, tá? Que vai ser 4 gramas do nitrogênio. Certo? Então, novamente, ele reagiu à proporção que tinha e o que sobrou, ele ficou do lado de fora. Porque no final, a soma sempre vai dar o valor, tá? 18 mais 3 dá quanto? Dá 21. 17 mais 4 dá 21. Então, isso é que acontece quando a gente fala das proporções constantes. Certo? Quando a gente vai falar agora da lei de Dalton, a lei de Dalton, gente, ele fala das proporções múltiplas. Essas proporções múltiplas, elas servem para a gente poder fazer uma associação das quantidades
relacionadas aos valores estequiométricos. Vocês lembram que os valores estequiométricos são esses valores que a gente coloca na frente das letrinhas, né, dos símbolos químicos na reação química. Tá? E aí, qual é a melhor forma de eu representar isso daqui? A melhor forma é você fazer justamente a análise dessas equações, certo? A lei de Proust, ele coloca até a divisão das proporções, tá? Ele coloca mais ou menos como é que é a relação da proporção. Eu prefiro fazer utilizando a equação, porque assim você vai entender sempre como é que eu falo da proporção. A lei das proporções múltiplas, ele diz que as proporções elas sempre serão trabalhadas com números inteiros, tá? Múltiplos. Então, o que significa aqui? Significa que qual é a proporção que eu tenho nessa equação aqui? A proporção eu posso ler dessa forma. Significa que para cada 2 hidrogênios, eu preciso de 1 oxigênio e vai gerar 2 águas. Essa é a proporção sempre. Tá? Então, se eu quiser dobrar a quantidade da minha substância, qual vai ser a proporção que eu vou colocar? Eu vou dobrar a quantidade das minhas proporções. Lembre que esses números são os valores estequiométricos. Então, a água, eu posso ter 4 águas para 2 oxigênios para mais 4 águas. Essas que são as proporções múltiplas que ele está tanto associando com o que a gente está colocando. Tá? Ele está associando dessa forma. E aí, essa proporção, cada proporção vai formar justamente um elemento em questão. Tá? Então, elementos diferentes, eles terão proporções diferentes. Essas proporções diferentes poderão formar compostos diferentes, certo? Por exemplo, a gente tem uma formulazinha que é muito legal para usar de um composto químico. Cadê aqui, Matheus? Pronto. A gente pode ter o composto do seguinte, ó. Eu posso ter nitrogênio mais oxigênio. Isso aqui pode formar alguns compostos diferentes. Pode formar o N2O, tá? Pode formar, por exemplo, o N2O2. Pode formar o N2O3 e pode formar o N2O4, tá? E aqui vai sempre existir uma proporção. Observa que eu posso deixar aqui, ó, o nitrogênio com valor fixo. 28 gramas, que é o que está escrito ali, né? Eu posso deixar esse valor fixo sempre, ó. 28 gramas. E aqui 28 gramas. Tá? Todos eles têm 28 gramas. Eu vou até subir essa aqui para botar o de cima também, ó. Aí aqui como é que fica? Fica que ele pode formar qualquer um desses 4 produtos. E aqui também vai ser 28 gramas. Tá? Aí dependendo da quantidade que eu tiver de oxigênio, com proporções múltiplas, de números inteiros, ele vai me formar um produto químico diferente. Por exemplo, se eu tiver aqui 16 gramas, ele vai formar um N2O2. Se eu tiver 32 gramas, ele vai formar o N2O2. Se eu tiver 48 gramas, ele vai formar o N2O3. E se eu tiver 64 gramas, ele vai formar um N2O4. Tá? Então, existe essa possibilidade e esses valores são múltiplos entre eles. Eles sempre são múltiplos inteiros. Como é que fica as proporções? Fica assim, ó, gente. Proporção química aqui. Quando a gente vai fazer o balanceamento da equação, preste atenção aqui, ó, se eu fazer o balanceamento, eu tenho 2 nitrogênios, eu tenho 2 oxigênios, tá? E aí, isso daqui vai formar quantas moléculas dessa? No balanceamento, vai ser aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui, tá? E aí a gente faz o balanceamento, cada uma faz um balanceamento diferente. A proporção que a gente vai ver nessa primeira equação vai ser o quê? Vai ser que a cada 2 nitrogênios eu vou precisar de 1 oxigênio, tá? E nessa proporção vai formar, eu vou botar aqui, ó, vai formar 2 moléculas de N2O2, de N2O, tá? De óxido de nitrogênio. Certo? Embaixo, 2 com 2, se você fazer o balanceamento por parte dessa mesma equação, é só tudo 1 aqui, ó. Então qual vai ser a proporção? A proporção vai ser que para cada 1 nitrogênio
eu vou precisar de um oxigênio. E aí ele vai formar um dióxido de nitrogênio. Tá? Embaixo a gente vai ter que fazer um outro balanceamento. Eu pego essa equação, monto e vou fazendo balanceamento. Aqui qual vai ser a proporção? A proporção vai me dizer que a cada 2 nitrogênios eu vou precisar de 3, tá, oxigênios. Certo? E aí a última aqui vai me dizer que a cada 2 nitrogênios eu vou precisar de 4 oxigênios. Tá? E esses valores aqui, que são múltiplos, eles são referente aos valores estequiométricos formados. Nesses dois eu botei até o valor que daria dessa composição com a equação balanceada, mas os de dois aqui eu não botei não, porque eu teria que balancear ela, eu não balanceei. Então essa aqui que é a lei de Dalton. Tá? Essa que é a organização dela para a gente poder compreender direitinho seu funcionamento. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no livro, façam uma leiturazinha, porque essa leitura vai auxiliar vocês. Vou botar aqui nono A. Já estou botando, copiando material para lá, tá? Bora pro próximo tópico aqui. Deixa eu pegar aqui o livro para ver onde é que a gente parou. Tipos de reações químicas. Massa. Gente, tá tranquilo essa parte? É bom fazer uma leitura dela para ficar mais claro, viu? Eu recomendo a leitura desse capítulo aí, a gente tira dúvidas na próxima aula. Bom, gente, tipos de reação química é o seguinte. Quando a gente faz uma reação química representada pela nossa fórmula, a gente pode ter vários tipos de reações que vão acontecendo. Aí a gente tem, basicamente, adição ou síntese, decomposição ou análise, deslocamento, simples troca, dupla troca. Deslocamento simples troca também, né? Ou dupla troca. Tá? Como é que a gente visualiza isso, então? Bora lá. Bora ver uma por uma. Vou copiar aqui uma por uma e vocês vão entender direitinho o que é que eu estou fazendo. Primeira, a reação de adição ou simples troca. Quando a gente fala de reação de adição ou simples troca, é uma reação de adição ou simples troca, não, de adição ou de análise, é uma reação onde tem dois compostos, esses dois compostos vão se juntar e formar um composto novo. Tá? Então, como é que é uma reação de adição? Cara, na teoria, ela funcionaria assim, ó. Eu tenho um A mais B e ele vai formar um composto AB. Entendeu? Então, a reação simples. Eu tenho aqui, ó, carbono no seu estado sólido mais o oxigênio no seu estado gasoso vai formar CO2. Percebeu que os dois elementos, eles se juntaram, eles fizeram uma síntese. Então isso daqui é que é uma reação de adição, tá? Ou síntese. Assim como a gente tem a de adição, a gente tem a oposta à adição, que é a reação de decomposição. Certo? Então, como é que funciona a reação de decomposição? A reação de decomposição já é o oposto. Eu tenho aqui o AB, e ele simplesmente vai ser quebrado e vai virar A mais B. Certo? Observa, aqui uma de adição você junta e o de decomposição você separa. Aqui não, aqui a gente não está trabalhando com reação reversível. Aqui é só um exemplo hipotético, viu, Pedro? Reações reversíveis vocês só vão trabalhar lá no segundo ano. Certo? Aqui é porque o A e B pode ser qualquer elemento. É um elemento hipotético que eu estou criando aqui, mostrando para você. Eu podia botar C e D, por exemplo. Vira C mais D, entendeu? Aqui você pode literalmente isolar esses dois aqui. Na verdade, já que você falou isso, eu vou até preferir botar C e D aqui para não correr esse risco aí. Então, o C e D vai virar C mais D. Certo? Eu estou pegando os exemplos do livro de vocês, inclusive, não desses aqui, mas de baixo. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho CO3, certo? No estado sólido. Eu peguei ele, passei por uma reação de aquecimento. Esse aqui não é um A, esse aqui é para ser um delta. Uma reação de aquecimento. Aí ele fez o quê? Ele quebrou em óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Observa, esse composto foi quebrado nesses dois. Inclusive já está balanceado.
certo? Então, essa aqui é a reação de decomposição ou análise. Temos outra reação, que é a reação de deslocamento ou simples troca. Tá? Como é que é essa reação de deslocamento ou simples troca? Cara, aqui é quando a gente tem dois elementos químicos e simplesmente há uma mudança na organização desses elementos químicos. Aqui eu vou utilizar as letras iniciais, mas agora não tem nada a ver com os de cima. Eu tenho aqui, ó, A mais BC vai ficar o quê? Deixa eu ver aqui como posso escrever. Vai ficar assim, ó. Vai ficar o B mais AC. O que aconteceu? O B e o A trocaram de lugar. Por isso que é simples troca. Certo? Um exemplo que nós temos no livro de vocês é esse daqui, ó. O zinco, no estado sólido, reagiu com duas moléculas de ácido clorídrico no estado aquoso. Certo? O que vai acontecer aqui? Aqui ele vai formar ZnCl2 no estado aquoso mais o hidrogênio no estado gasoso. Certo? Então, deixa eu ver como posso fazer isso daqui. Eu vou botar uma corzinha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então aqui, ó. Zn no estado sólido. Zn no estado aquoso. Percebeu que simplesmente teve essa troca? O hidrogênio mudou de posição com o zinco. Aí formou esse composto aqui, ó. Reação de simples troca ou deslocamento é isso daí. Tá? No livro de vocês tem escrito lá a definição, tá, gente? Só estou mostrando os exemplos. E por último, a reação de dupla troca. Essas são as principais, pessoal, que a gente precisa compreender. Aqui eu posso fazer, eu vou utilizar as letras que estão aqui, gente, no de simples troca, mas não tem nada a ver uma com a outra. Seria eu vou até botar cores diferentes. Seria que eu ter AB mais CD, certo? E aí ele vai formar uma reação AD mais BD, BC. Ou não, CB, fica mais bonito. Mais CB. Entendeu? Eles literalmente... É como se tivesse aquela dança de forrozinho, trocar o parceiro, aí pega o parceiro, pega outro parceiro e começa a dançar de novo. É mais ou menos isso, só para lembrar do forró, né, que não vai ter esse ano. É mais ou menos isso, gente, que acontece. Certo? A troca, literalmente, de elementos entre eles, essa troca forma um novo elemento. Bora ver se eu consigo apresentar aqui do jeito mais legal possível. Seria assim, ó. No exemplo, K2 SO4 aquoso mais BaCl2, tá verdinho aqui. BaCl2 passou por uma reação química e aí ele vai formar o quê? BaSO4 sólido. O BaCl2 é aquoso também, ó. Vou botar aqui o aquoso dele. BaSO2 sólido mais 2KCl. Perceberam? Então, isso é o que acontece quando a gente tem uma reação de dupla troca. Com isso, a gente encerra mais esse conteúdo de física.
Cara, é simplesmente quando você faz a reação, você faz o processo da reação química, ele acaba sendo induzido. Os dois elementos, um vai se desprender, eles vão se desprender, e aí eles precisam simplesmente voltar para a estabilidade. E para voltar para a estabilidade, eles precisam fazer essas ligações químicas. Entendeu? Ela não é aleatória, ela é necessária. Não entendi. Não vai ter que. Geralmente vocês não vão se preocupar em questões com resolução. Você tem que se preocupar com a identificação das reações. Você vai ter que identificar, ó, isso aqui é uma síntese. Isso aqui é uma decomposição. Isso aqui, ó, é uma simples troca. Ó, isso aqui é uma dupla troca. Vocês só vão ter que identificar. Não há necessidade de vocês, é, tipo, montarem uma reação de simples trocas e dupla troca. Quando há necessidade de vocês visualizarem, observa sempre o seguinte. Quando a gente tem essa divisãozinha aqui, geralmente, quando é iônico, né? Aqui os dois são, eu acho que os dois são iônicos, não são? Deixa eu ver aqui. Cadê o BA? São ligações iônicas que vocês estão vendo aqui, tá? BA e CL, né? K2SO4 também é iônica. O que é que vocês, quando vocês olham essas ligações de simples troca e dupla troca, que geralmente são, quer dizer, essa daqui, né, de dupla troca, que são iônicas, como é que eu facilito para montar a equação? Iônica vai ser sempre dividido em dois elementos. O primeiro vai ser sempre o que nós chamamos de cátion, né? Que é aquele que vai perder elétron. E o segundo vai ser o íon. Íon não, um ânion, né? Que é aquele que ganha elétron. Sempre assim. Então, se o K2 é o cátion, ele vai se juntar com o ânion do BaCl2. O ânion é o Cl. O SO4 é um ânion, ele vai se juntar com o cátion do BaCl2. O Ba é o cátion. E o cátion sempre fica na frente, o ânion sempre fica atrás. Por isso que vocês podem ver aqui, ó, o Ba está na frente, porque está aqui, e o K está na frente, é o primeiro também. Certo? Então, reação de dupla troca é muito comum vocês encontrarem dessa forma, né? Ligações iônicas. Tranquilo? Galera, com isso a gente fechou. Pode perguntar. Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não contei pra vocês essa parte, né? Eu me passei, quer ver? Aqui, ó. Ah, passei não, aqui, ó. Quando vocês encontrarem numa equação química essa representação, tá? Do lado dessas letrinhas, aqui, ó, por exemplo, aqui, vocês estão vendo o G, tá? Vocês podem encontrar o S, como tem aqui, ó, o S. Essas representações é para dizer o estado físico em que se encontra o elemento químico. No G, né, já tinha falado gasoso, L líquido, S sólido, V vapor. Aí quando você achar AQ, é que ele é aquoso. O que significa isso? É que tem água. Ele está no meio aquoso, ele está com água. Entendeu? Então quando você encontra lá, ó, HCl AQ, significa que esse HCl ele está misturado com água. Está no meio aquoso. Pronto? Nada? Tamo aí. Então, bateu o printzão daqui. Deixa eu só deixar ela focalizar, né? Se vocês repararam, ele leva um tempinho para focalizar. Aí, ó, focalizar. Bater aquele printzão para vocês. E aí, ó, a gente fecha esse módulo. Deixa eu ver se eu ver aqui. Semana que vem temos mais um módulo. Eu vou até ver o livro de vocês aqui com vocês para ver como é que a gente está com ele. Ó. A gente já fica aí o exercício, viu? Vou até postar para vocês. 533, 534. Temos funções inorgânicas, ácidos de base, que será a nossa próxima aula. Depois dessa aula aqui é a nossa avaliação, tá, gente? Esse é o último conteúdo que vai para avaliação. Tá? Aí a gente vai ter mais um conteúdo. Eu vou ver aqui agora com vocês. Funções inorgânicas, sais e óxidos. Esse conteúdo, gente, eu vou ter que aplicar para vocês no da terceira unidade. Tá certo? Esse vai para a terceira unidade. Certo? Foi grande, não foi, velho? Foi coisa pra caramba. E aí que algumas coisas eu acelerei. Aí não tem como eu pegar um módulo desse, esse é o último módulo. Não tem como eu pegar o livro de vocês aqui e simplesmente jogar dois módulos num só. Já imaginou se desse dois conteúdos desse num só, cara? Não tem como não, cara.
A meu objetivo aqui é, se eu conseguir, eu vou até olhar como é que tá o conteúdo de vocês nesse daqui. Geralmente, cara, quando a gente fala de reações inorgânicas, tem reações inorgânicas e orgânicas. As reações inorgânicas, cara, é classificada nesses 4 grupos: ácidos, bases, óxidos e sais. Eu tenho o ácido e base é o mais importante e são os mais difíceis, certo? Então eu vou tentar fazer esse daqui com calma. Depois eu faço o sal e o óxido. Se eu ver que o conteúdo de vocês aqui está mais leve, eu vou tentar dar esses 2 módulos na semana que vem. Mas se eu ver que no conteúdo que tem para vocês ele não está tão simples, aí eu vou com calma, certo? Então já está com exercício para vocês aí, ó, página 533, 534. A gente já está atrasado, já era para liberar vocês, mas eu só quero falar de uma coisinha com vocês aqui, ó. Eu tenho os módulos que a gente já fez, ó. A gente fez a lista de exercícios, módulo 10, 11 e 12, eu coloquei com critério de avaliação, tá? Acontece que no módulo 2, no módulo 10, eu tenho um número relativamente baixo de alunos que fizeram. Eu tenho 15 alunos do nono A e 15 alunos do nono B. E vale nota na minha avaliação de atividade. Isso dá nota. Dá baixo. Certo? Era para fechar esse módulo já, viu? O outro que eu tenho aqui, ligações químicas e reações químicas, eu nem liberei para vocês ainda. Eu vou liberar os 2 juntos. Eu mandei fazer os exercícios de ligações químicas, mas eu não liberei a tabela de questões daqui, né, que eu utilizo. Reações químicas, isso. Sim, tem, cara. Tem que conhecer. Assim, você tem que. Quando você olhar a equação, você tem que lembrar disso. Você não tem que saber a definição da lei de Prost, mas você tem que lembrar. Olha, cara, se é 16 aqui para 2, se eu botar 16 e 4, ele vai reagir apenas 16 com 2 e os outros 2 vão sobrar. Você precisa perceber isso, sabe? Mas saber a definição não se esquente, não. Se você souber isso aqui, já tá muito mais do que válido. Bom, então é o seguinte, ó, gente. Eu vou deixar os módulos todos liberados, ó. O 10, o 11 e o 12. Eu vou pegar o link dos 3, vou mandar agora lá no chat do WhatsApp, certo? Para vocês fazerem. Tá? Eu acho que eu vou até jogar lá no plural. Lembrando, ó, esses três formulários que eu estou mandando, rapidão, Ricardo, que eu já estourei meu tempo. Os 3 que eu estou mandando é o seguinte: são exercícios do livro que eu já mandei vocês fazerem. Eu já falei, gente, faz esse, faz esse, faz esse. Como eu estou mandando hoje, vocês fazendo de reações químicas. É só copiar e colar. Só isso. Quem já fez, tá tranquilo. Quem não fez, tem que correr atrás. No módulo 10, aqui eu tenho apenas 15 alunos que fizeram. Tá? Aí tem o nome de um bocado de aluno aqui. Tem 30 porque simplesmente estão as 2 turmas juntas. Mas aqui eu tenho que somente 15 alunos fizeram. Então, por favor, corram atrás para vocês fazerem. Quem não fez, fazer. Então, eu estou falando para vocês que eu vou liberar novamente o link para vocês fazerem para mim. Tá bom? Eu vou deixar esses 3 formulários para ser entregue até o dia da avaliação. No dia da avaliação de vocês, eu fecho porque eu já vou dar a nota. Certo? Eu já vou fechando. Aqui, ó, a maioria fez no dia 14. Vocês terem noção qual foi o dia que eu mandei. Então, eu vou fazer isso lá no chat, tá bom? Então, gente, no mais é isso. Obrigado pela apresentação de vocês, pela participação de vocês. E aí, a gente fica agora para a semana que vem dar mais continuidade, tá bom? E a prova de os assuntos de vocês está perto. Eu só vou passar agora, responder o pessoal lá para dizer quais conteúdos vão cair na avaliação. Eu acho que colocaram todos. Valeu? No mais é isso, encerrando a gravação. Tchau!